Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Paliclass. Estou aqui eu, Rafaela Italiano, Lívia Interaminense, Maria Magalhães e hoje com um convidado super especial, nosso amigo Josimário. Então, Lívia, fala um pouco aí de Josimário e depois eu vou passar a palavra para ele se apresentar melhor ainda para vocês conhecê-lo. Pois é, gente, Josimário é aqui de Pernambuco e é conhecido nacionalmente na bioética. Eu só vou dar uma pincelada aqui, um mini currículo, né, porque é muito mais extenso do que eu vou falar aqui. Mas Josimário Silva, chefe do Serviço de Bioética Clínica do Hospital das Clínicas da UFPE, Pernambuco, é presidente da Academia Brasileira de Bioética Clínica, a ABBC, especialista em bioética clínica. Ele é mestre em Direito Médico, doutor em Cirurgia e pós-doutor em Bioética. Josimário, obrigada por ter aceito aí nosso convite e poder conversar conosco nessa tarde sobre um tema tão instigante e que a gente sempre precisa estudar mais e aprender mais. Isso é bioética na prática clínica. Isso aí. Hoje vamos falar sobre isso. Bem, assim, primeiro eu quero agradecer imensamente, né, esse privilégio de estar aqui na minha cidade com pessoas que a gente admira, né, que a gente já conhece a importância que vocês têm na assistência e compartilhar esse momento, como você falou, de troca, de aprendizado, para mim é extremamente importante. E eu digo que eu estou numa fase da minha vida que eu quero aprender muito. Uhum. Então, nada melhor de estar perto de quem pode ensinar, pode trazer. E esse conhecimento que a gente construiu ao longo do tempo é para compartilhar, né? Então, que bom que a gente tem esses momentos que a gente pode trocar essas ideias. Então, agradeço imensamente aí o privilégio. Josimário também, como o Olivia falou, né, é chefe, coordenador do Serviço de Bioética Clínica do Hospital das Clínicas e desde 2023, acho que se uniu à comissão, ao Serviço de Cuidados Paliativos, que era onde eu e Rafa já trabalhávamos, e a gente está junto aí nesse dia a dia, que tem sido um prazer enorme aprender com você ao longo desse tempo, né? A gente assistia a aula e ficava encantado, e agora trabalhar junto é um privilégio, né? A gente fala para as pessoas e as pessoas, ai, que maravilha, a gente fica super orgulhoso de ter você aqui juntinho com a gente. Então vamos explorar bem muito hoje para aprender e trazer esse aprendizado para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, né? Exatamente. E Josimário, conta pra gente como é que a bioética entrou na sua vida e a importância, até para quem está ouvindo, desse conhecimento, para quem trabalha no dia a dia no hospital, no ambulatório e principalmente com os pacientes que a gente trabalha em cuidados paliativos. Obrigado aí, Rafa, por essa pergunta. Eu digo que a bioética entrou na minha vida, entrou para ficar, e foi um divisor de águas, né? Isso começou no momento em que eu resolvi fazer o mestrado lá no Rio Grande do Sul, e essa disciplina tinha na grade do programa. E a gente começou a estudar pela filosofia. Eu não entendia muito o que aqui o professor falava muitas vezes, porque ele era um filósofo, ele é catalão, né? E ele doutor em filosofia, sabe muito sobre isso aí. E ele falava daqueles autores, daqueles filósofos. Eu digo, poxa, o que tem a ver com a clínica? Né? Eu vim de uma realidade clínica, de cirurgia, etc. E aí eu não entendia muito bem, mas com o tempo aquilo começou a fazer sentido. E foi quando a gente começou a associar, aí emendou o mestrado e o doutorado, com a parte clínica. Então havia muitas discussões clínicas. E aí com isso eu comecei a entender que havia uma ligação entre aquilo que ele estava falando, né, a reflexão necessária para a aplicação prática. E com isso começou a fazer sentido. E eu me encantei com aquilo ali. Poxa, isso faz muita diferença, né? E fui aprender, fui estudar, fui aprofundar. E quando a gente voltou para Recife, já no comecinho, final de 99 para 2000, eu me aproximei de Maria Clara Albuquerque. Maria Clara foi uma neonatologista lá do HC, que ela também estava voltando de Brasília, ela tinha feito lá a bioética lá em Brasília, e a gente se encontrou na universidade e montamos uma disciplina letiva do curso de medicina, uma disciplina letiva, isso aí ano 2000 e um pouquinho. E a partir daí a gente começou a trabalhar bioética no curso de medicina, não era obrigatório, mas o destino levou, assim, o destino às vezes surpreende a gente, né? 6 anos depois, Maria Clara adoeceu e faleceu. Né? Ela teve um tumor cerebral e faleceu muito rápido. E a gente terminou ficando sozinho na disciplina e em seguida a disciplina ficou uma disciplina obrigatória. Então a gente tem que ser. Implementou no curso de medicina essa disciplina
Mas antes disso, a gente ajudou a fundar a Sociedade Brasileira de Bioética Regional Pernambuco, né? Fizemos um congresso grande no Marotel, em 2003, o 5º Congresso Brasileiro, e com isso a gente começou efetivamente a implementar a bioética. Quando foi que começou a ficar no currículo de medicina? O currículo de medicina aqui para a gente, ela começou ali em 2003, 2004, vamos botar 2005. Sim. 2005, começa a entrar no currículo, né? E quando foi, acho que 3 anos depois, ela se tornou obrigatório, porque antes era só eletiva, era disciplina letiva, né? E foi crescendo esse movimento. Até que a gente, mais adiante, a gente montou o primeiro comitê de bioética clínica no Hospital da Restauração. Então ele funcionou, eu digo que ele foi um natimorto, né? Ele começou e pouco tempo não vingou. E a gente trabalhou para montar outros comitês. Aí em 2015 a gente monta o do HC, Sim. que em 2017 se torna um serviço. Sim. E aí depois a gente fusionou, fez um núcleo, né? Então assim, a gente veio... Da pandemia, isso. Ínterim, né? Isso. Então a gente veio construindo essa ideia da bioética aqui, quando eu voltei do Rio Grande do Sul, no ano 2000, né? E a gente começou a escrever esse capítulo da bioética. E depois eu fui para a Espanha, fui fazer formação fora, e aí, efetivamente, eu me encantei. E hoje eu digo, uma coisa que eu mais faço na vida é trabalhar com bioética. Sou um aprendiz, estudo pra caramba. Né? Maravilha. Para estar aqui conversando. Eu acho que felizardo é quem trabalha no hospital que tem o seu comitê de bioética, porque para a gente que trabalha em cuidados paliativos e que ensina cuidados paliativos, o que a gente percebe em quem quer aprender é o medo de cometer algum erro, o medo de não indicar uma medida invasiva e haver um arrependimento dos familiares, um processo ético, algo nesse sentido. Então, é uma área que a gente todo médico tem que estudar para perder o medo. E feliz é de quem trabalha no local que tem um comitê para você recorrer a ele nesses momentos de dúvida. Existem casos bem cabalísticos, digamos assim, né? Desafiadores, né? E até para mostrar, pessoal, a gente está aqui com nossos exemplares do livro lançado por Josimário, do Bioética Clínica em Fundamentos e Práticas, que justamente ele traz esses casos desafiadores. Tem capítulos sobre paciente com esclerose lateral amiotrófica, UTI, testemunha de Jeová, muitos casos que nos afligem como médicos. E muito interessante é também o capítulo que traz essa tomada de decisão em UTI. A gente vai chegar lá. Isso. Só para mostrar vocês e fazer a propaganda do livro, que eu achei maravilhoso. Assim, tem um conceito que a gente vem trabalhando insistentemente, que na realidade ele sempre existiu, né? A gente não está inventando a roda, ele sempre existiu. O problema é que o próprio desenvolvimento social, o modelo de formação, terminou afastando o profissional dessa realidade, que é o que a gente está resgatando agora. Ela está lá, né? Não existe nenhuma decisão clínica sem um forte componente ético. Não tem como dissociar, né? Platão já dizia, não tira o corpo e a alma é uma entidade só, né? A gente trata do corpo e esquece da alma. A ética clínica é isso. Não tem como você internar um doente, indicar um tratamento, suspender um tratamento que já não se aplica mais, se não tem um forte componente ético. Então a bioética clínica é para dizer exatamente, olha, isso aqui existe, faz a tua clínica e considera isso, agrega isso aqui, porque a tua decisão, obviamente, vai ser infinitamente melhor, né? Sim. E entendendo, a gente sabe disso, assim, que a medicina não é uma ciência exata, não é matemática. Você faz um plano de cuidado, um plano de ação, mas pode acontecer várias intercorrências no caminho. E a finalidade da tomada de decisão é a gente construir a ideia que se a gente se esforçar mentalmente, intelectualmente, interagindo, né, aprendendo com o que está ali posto, a ideia é a gente pavimentar o melhor caminho. Quando é uma dúvida que eu tenho, se eu não te pergunto, se eu não pergunto a você, se você não me ajuda a esclarecer, ou você não ajuda a esclarecer, esse caminho ele vai ficar irregular. E quem vai percorrer esse caminho é meu paciente. Então, um processo de tomar decisão, esses instrumentos que a gente tem, é para conduzir melhor o paciente. Então, por isso que eu acho que é importante a gente agregar esse tipo de discussão, porque é o esforço que a gente está fazendo para tomar boas decisões. E aí eu vou muito a um professor Diego Gracias, que para mim é uma grande referência, ele diz que nenhuma decisão clínica se sustenta se a gente não incluir os valores. Nenhuma decisão clínica, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando insistentemente nessa discussão da bioética clínica, que é
para que a pessoa subsidie esses instrumentos, como a escala, o método, para dizer, ó, a gente vai tomar uma decisão que ela se desenha ser prudente. Não tem aquela o certo e o errado, né? Porque o certo e o errado é extremo. É subjetivo. É subjetivo, né? O mundo ideal, tudo funcionaria bem, mas a gente está no mundo real. Então, eu não quero tomar uma decisão equivocada ou imprudente. Então, para não tomar uma decisão imprudente, vamos utilizar um método que ele seja comprovado, que ele possa me mostrar qual seria uma decisão coerente, responsável para um determinado caso. E cada vez mais a gente tem falado nisso, né? Graças ao crescimento da bioética clínica no Brasil, dessa unificação, desse entendimento nessas tomadas de decisão. Isso, né? isso. Então, que bom, né, que a gente tem visto esse crescimento ao longo dos anos, né? Acho que em paralelo aí à tua história, veio a história da bioética clínica dentro do Brasil mesmo, né? E aí, por exemplo, recentemente teve o lançamento daquele processo do documento da INCP com a SBGG sobre tomar decisão compartilhada, que você participou. A gente já falou disso aqui antes, né? E que é sempre isso, né? Então, você pegar o conhecimento biológico da doença com o conhecimento biográfico do paciente, seus valores, ambos embasados, e juntar para a gente tomar uma decisão mais prudente e com o amparo aí da ética, da bioética, né? Isso. A bioética ali por baixo, por trás e por baixo de tudo, né? Como base. Né? Então, cada vez mais a gente tem visto publicações nesse sentido. Isso. Que bom, e tem uma coisa interessante, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O modelo que a gente trouxe de bioética, que foi o original para todo. Não só foi aqui, foi para todo mundo. Falar um pouquinho desse conceito, assim, né? Que também tudo se transforma, né? Exatamente. Né? Então, assim, todo mundo que aprendeu bioética começou pelos princípios. Todo mundo. Todo mundo. A bioética, eu digo que o berço da bioética foi os Estados Unidos. Né? Lá foi o berço. A certidão de nascimento foi escrita por dois autores, que é o Van Rensselaer-Potter, que traz os princípios, e o André Hellinger, que traz um pouquinho para a bioética na medicina. Década de 70. É muito pouco tempo. Ela entra no Brasil em 84. Por Porto Alegre, ela desembarca em Porto Alegre e a primeira disciplina de bioética no país foi na PUC de Porto Alegre, com esse professor, Joaquim Clotet. Em 84, a gente começou bioética aqui em Pernambuco em 2000. 2000 foi o marco da bioética, né? Quando a gente se juntou. Então, veja, ela é muito incipiente ainda, né? E ela é fortemente ainda centrada nesses 4 princípios fundamentais que todo mundo conhece: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Mas a gente tem um fenômeno social, que eu digo que a medicina é produto de um fenômeno social. Então, hoje, esses 4 princípios, eles não conseguem mais, não é que eles não são importantes, são importantíssimos, mas ele não consegue mais atender todas as demandas, dar conta de tudo, né? A complexidade dos casos. Né? O paciente se empoderou, hoje você tem um consentimento informado, você tem diretiva antecipada, você tem o estatuto do idoso, você tem uma série de instrumentos. Então, isso você empoderou. O protagonismo do paciente é outro. Né? Então, a ideia que a gente tem hoje é que isso aqui se tornou mais complexa. Por isso que vem os conflitos. Os conflitos de valores, de percepção. Os profissionais ainda têm muito centrado na cabeça que precisa promover uma ação que vai beneficiar o doente através de uma prática clínica. E o paciente, ele tem cultura, ele tem valores, ele tem crença, ele vai dizer, olha, eu não quero isso, eu quero aquilo. Né? Como, por exemplo, o Testemunho de Jeová diz, olha, não quero fazer transfusão de sangue, mas eu não quero perder a vida. Então, a partir do momento que isso aí surge como em cuidados paliativos, então começa a ter o confronto. Quando a gente pega aquela ideia do principialismo, a autonomia, aí entra naquela discussão que vocês já fizeram. A autonomia solitária e a autonomia sem negociar, para mim não é autonomia, é tirania. Porque a autonomia permite negociação. Vou mais além, eu digo que dentro do hospital não existe autonomia, existe manifestação de vontade. Porque a autonomia é para a vida livre, é para eu ir no shopping center, para fazer uma escolha do que eu quiser. Mas dentro do hospital eu estou em vulnerabilidade. Se eu estou em vulnerabilidade, eu preciso da compreensão do profissional. Né? Então, eu não posso chegar aqui e impor um tratamento, nem também posso impor uma condição para o médico atender como eu gostaria que fosse. Se negocia, se delibera. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque essa autonomia ela não é linear, como muita gente pensa. Eu também não preciso de uma autonomia extrema para coisas pequenas. Hipertrofiar uma autonomia, né? Eu preciso. Outra coisa, quando tem autonomia e a complexidade, eu tenho que ter capacidade e competência. Às vezes a gente tem capacidade, mas não tem competência para tomar uma decisão mais complexa, mais refinada. Né? Então tem muitas variáveis.
para que a gente possa invocar, por exemplo, a autonomia e dizer que o paciente, na hora que ele pede, ele está tendo autonomia. Não, ele manifesta uma vontade, mas eu tenho a responsabilidade sobre ele. É como uma criança que está caminhando, que está começando a andar, eu não vou deixar ela andar sozinho, vou ficar ali perto. Ou um idoso, porque pode cair, pode se machucar, né? Então, isso é uma construção ética. Perfeito, Josimar. O paciente internado não tem autonomia, tem manifestação de vontade, porque justamente ele está num ambiente que tem muitas relações de poder. Então, o médico tem uma relação de poder muito forte. Então, no momento que o médico diz, você prefere ir para UTI ou isso, o que é importante para você? O paciente, ele está totalmente inibido ali. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, para poder tirar ali o que é o valor do paciente. A gente tem que fazer perguntas abertas, tem que ter uma sensibilidade muito grande. Essa questão da vulnerabilidade emocional nesses momentos de crise, né? A gente percebe claramente como profissional de saúde, como médico, quando um parente nosso está doente. Né? Então a gente fica fragilizado naquele momento. A gente às vezes pede um amigo, vem cá, Rafa, vem aqui, eu não estou conseguindo raciocinar direito, porque eu estou... Então, se a gente pensar direitinho, é mais ou menos o mesmo raciocínio de uma pessoa que tem a sua autonomia preservada para decidir o que quer comer, o que quer comprar, o que quer fazer da vida, mas que quando está doente, está fragilizado. Só para descontrair, né? Um exemplo bem besta. Quando eu entrei em trabalho de parto, a obstetra disse, você quer que eu bote música ou deixe em silêncio? Aí eu não sei nem o que eu quero, não soube nem responder, nem isso. Pensado antes, né? Meu Deus, aí sei que ela botou música na hora e foi bom, foi melhor. Da experiência ela de ver outros partos, viu que música era legal, botou lá e deu certo. Pois você vai estar ali com uma pessoa que ela tem uma expectativa, que ela não sabe exatamente qual é o desenho que tem pela frente, a gente está tentando dar um desenho para ela, mas está meio nebuloso, né? E a gente acha que essa pessoa ela vai ter uma capacidade de fazer uma escolha lúcida, consciente. Não vai. Ali vai estar enviesado. E por isso mesmo que aumenta a nossa responsabilidade ética, né? Porque eu não posso fragilizar ainda mais. Então, quando a gente discute potencializar, informar, acolher, tentar extrair o que ele entende, né? E também não deixar de dar a opinião da gente. Eu acho que é extremamente importante. Afinal de contas, essa relação poder, ela é importante porque é poder-dever. Tem o poder, mas também eu tenho deveres. Sim. E tem que ter. Não é uma relação de igualdade. Ela é assimétrica por natureza. Né? É como diz lá o Emmanuel Levinas, ele fala no princípio da alteridade, né? O que é alteridade? Eu me ressignifico no outro. Se o outro sofre, eu também estou sofrendo. Como aquele pacientezinho hoje que a gente atendeu que chorou. Aquilo com certeza mexeu com a gente. Entendeu? Porque ele estava sofrendo e a gente sentiu na pele, porque nós somos humanos. Né? Então, a autoridade eu me ressignifico do outro. Então, vamos acolher, vamos tentar fazer com que ele consiga superar isso, buscar os enfrentamentos dele. Então, a vulnerabilidade é inata do ser humano. Todos nós somos vulneráveis. E, nesse momento, ela se exacerba. Então, se a gente não tem uma escuta ativa, uma fala adequada, uma capacidade de acolher, é claro que esse indivíduo vai ficar só naquele processo. Né? E sofrimento, solidão é terrível. Então, eu acho que o papel da gente, ele tem que ter essa pegada. Né? Então, não é só ter um conhecimento técnico, mas não dissociar dos fatores humanos que estão envolvidos naquele processo. Isso é ética. Assim, né, interessante que quando você trouxe essa construção, né, da bioética dentro do Brasil e dentro do nosso próprio Estado, é totalmente compatível também com o processo vamos dizer assim, do como que a medicina ela foi ficando distante da pessoa, né? Eu me recordo que eu entrei na faculdade ali em 2000, 2005 e estava havendo o processo de humanização da medicina. É interessante que quando a gente passa por pós, MBA, os profissionais falam, como assim humanizar a medicina? Se a medicina é para humanos, é através de humanos, né? Tudo é humano, e como é que a gente está falando de humanização da medicina? Mas porque realmente ficou-se muito no mecânico, né, do voltado às doenças, com as descobertas, os diagnósticos, as terapêuticas, as tecnologias e os avanços. Isso meio que afastou a gente da essência, que é o doente, né? Tudo isso surgiu para trazer a melhor terapia ao nosso paciente, né? Mas nos afastou também dele. Então, a bioética e o cuidado paliativo também, ele resgata a pessoa como o nosso alvo principal do cuidado, né? E o que é sucesso para ela, né? Então, é interessante que na temporalidade é isso, né? Você diz, em 2000 foi quando lançou a disciplina
de bioética aqui em Pernambuco. E justamente nessa onda de reforma das faculdades de medicina com o intuito de humanizar e trazer a essência da medicina, que é cuidar do outro. Né? Lívia, você tocou num ponto interessante que eu não utilizo muito o termo humanizar exatamente pelo que você acabou de falar e que o pessoal fala, mas você, como é que vai humanizar o humano? Eu humanizo, por exemplo, a cidade, né? As pessoas vão para a rua, né, com seus pets, bicicleta, você humaniza. Na realidade, a gente precisa eticizar a nossa relação. Na hora que a gente começa a implementar isso aqui e o profissional, eu tenho que considerar a autonomia do paciente, né? Eu tenho que saber os valores, as crenças, eu começar a considerar isso aí, eu estou eticizando a medicina. Eu estou humanizando essa relação, que em tese ela é humana. Né? Então, acho que o desafio da gente é desconstruir aquela ideia que a ética ela é aquela coisa chata, antipática. Né? Porque muitas vezes... Corretiva. Né? E assim, o ser humano... Moral e ética, né? Eu tive uma cadeira disso no colégio. Moral cívica, uma coisa assim. Eu tive moral e ética, sei lá, acho que uma coisa assim. Tinha o OSPB, tinha uma disciplina disso. Porque era uma disciplina que ela doutrinava, era doutrinária. Aqui não é doutrinário, né? É isso, regulamentar, doutrinar. Aqui não, a bioética ela não discute isso. Isso é medicina legal, é deontologia. Sim. Não, aqui é a tomada de decisão, ou seja, a relação humana. Se eu tomar uma determinada decisão, qual o impacto que tem? Sim. E se tiver esse impacto, como é que eu posso contornar essa situação? Né? Então, acho que essa construção, aí sim, você está humanizando, porque você está dentro de uma relação que é meramente humana. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é de um médico português do século XVII, chama-se Abel Salazar. Abel Salazar, ele dizia o seguinte: o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Né? Isso é interessante para a gente poder fazer a reflexão quanto a medicina é uma ciência que ela precisa ter um conhecimento agregado. Porque, como você falou, ou seja, foi levado a pensar que só a técnica resolveria. Né? Hoje a medicina é preditiva, né? Não é mais preventiva, é preditiva. Você é minimamente técnica e minimamente invasiva, método diagnóstico, tudo é fantástico, isso encanta. Né? A tecnologia, agora a gente tem a inteligência artificial, mas a gente perde a essência, que é exatamente o cuidado com o humano. Isso, né? Na prática, por exemplo, hoje eu vendo um paciente e a dor dele era o quê? Era melhorar, aliviar a dor dele e se organizar para ir para casa. E aí a gente conversando, tentando elaborar isso, né, o controle do sintoma, para depois ver essa questão da deshospitalização, aí chegou a colega e disse assim, mas a gente vai dar uma olhada para dar alta e a gente vai dar uma olhada nos exames para a gente ver a alta. Assim, ele já estava numa situação de total vulnerabilidade, tinha tido uma notícia péssima em relação à sua doença, ou seja, totalmente limitado ali a sua situação. E eu só quero isso, controlar minha dor e ir para casa. Aí vem um colega, não, mas a gente olha os exames. Meu Deus, esquece eu digo, os exames, pelo amor de Deus. A pessoa está aqui, o que ela mais precisa é isso. E vamos trabalhar. E depois eu cheguei com ela e disse, olha, gente, independente dos exames, se ele ficar bem da dor, ele vai para casa. Esquece os exames. Porque no contexto que ele se encontrava, lógico, tudo depende do contexto, né? Claro. Mas enfim, do que a gente às vezes fica muito naquele automático, do automático do exame. É muito forte, né? É difícil às vezes. A gente se pega, né? Sem querer, a gente se trai às vezes. Né? A gente tá lá, indo tudo lindo e de repente dá uma escorregada dessa, faz parte, claro. Eu queria que tu falasse uma coisa que eu acho que você já tinha falado isso uma vez, eu assisti você falando numa aula e achei interessante, que é a hierarquia dos princípios. Né? Porque, assim, aí você estava falando antes da história da hipertrofia da autonomia, né? E, por um outro lado, também para os médicos, a hipertrofia da beneficência, né? Então, assim, eu sei o que é o bom para ele, né? Versus o paciente querer escolher o que quer, às custas, né? Porque é a autonomia dele que está sendo preservada. E uma vez você falou isso na aula, eu fiquei, poxa, é verdade, não existe nenhum princípio que seja superior ao outro. Isso fala um pouquinho aí dessa história. É boa observação, Maria. A gente vem muito daquela construção que, partindo do que Rafa falou, assim, do poder-dever. Do poder. Eu tenho poder e eu também tenho obrigações. Então, se eu tenho obrigação, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Então, a minha obrigação ali é tratar de você, é ser o prescritor, é orientar, e você tem que levar em consideração o que eu estou dizendo, porque eu sei o que é melhor para você. Né? Então, supõe que esse indivíduo, por ter esse conhecimento, ele tem uma responsabilidade maior, ele tem maiores poderes, e eu tenho que achar que aquilo é verdadeiro. Em tese é. Em tese é. Mas
Como os cenários são muito complexos, vai existir um determinado momento que, mesmo com a minha intenção de querer fazer o melhor que eu posso para aquele paciente, aquele contexto vai modificar isso. Então, a intervenção ela já não passa a ser a mais relevante. E aí você citou um exemplo. Olha, o paciente ele estava com a dor, ele quer que a dor dele cesse para ir para casa. E a colega, não, mas eu quero ver o resultado dos exames para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, então eu concordo com a alta. Né? Qual é a lógica? Isso é uma relação de poder, onde você hierarquiza determinados princípios. Então, assim, o dever do médico é promover o bem do paciente. Então, é mais importante do que a vontade do doente. A vontade do doente é secundário. E o inverso acontece, quando o paciente diz, doutor, eu não quero, porque eu sei o que é melhor para mim e eu quero dessa forma. Então, na hora que a gente hierarquiza, a autonomia é mais importante do que a beneficência ou vice-versa, isso é gravíssimo. Né? Porque, às vezes, você pode, ou seja, conceder uma autonomia do paciente ou uma beneficência médica e o resultado ser desastroso. Então, não hierarquize. Isso é o que a gente chama de prima facie. É o contexto, é o enredo, como você falou. É a história que vai definir aonde é que a autonomia se desenha melhor. Né? Aonde é que a beneficência deve ser posta ou a não maleficência. Então, por isso que é uma hermenêutica. Eu tenho que interpretar o contexto e não simplesmente achar que o fato de alguém ter autonomia, porque tem um dispositivo legal que diz, todo mundo pode exercer aquela autonomia a tope, no máximo. E não é verdade. Né? Por quê? Porque a gente também tem responsabilidade. Eu digo sempre que, normalmente, o ideal seria a gente construir uma decisão consensual. Sim. Todo mundo concorda. O paciente, a família, a equipe, não há problema nenhum. Né? Isso acontece. Mas, na hora em que eu tenho um grau de dificuldade de ter um consenso, opte pela decisão responsável. Por quê? Porque quem carimba é você. Quem vai responder é você, não é o paciente. Vou dar um exemplo para contextualizar. Na época da Covid, eu fazia parecer de cuidados paliativos em um hospital aqui de Recife. E aí eu fui chamada porque a paciente... Disseram, parecer dos cuidados paliativos porque a paciente está com Covid, com indicação de ir para UTI. E ela disse que não quer ir, não quer ser entubada. E aí, então, ela agora está em cuidados paliativos. Porque já que não vai entubar, agora é cuidados paliativos. Tá certo. Aí eu fui lá e ela, de fato, ela dizia, eu não quero ser entubada. Então, a pessoa recebeu aquilo como um comando, autonomia em primeiro lugar e escreveu. Porém, a paciente de 40 e poucos anos de idade, artista plástica, previamente ígida, sem nenhuma comorbidade, naquele momento passando por essa intercorrência que vimos grave, né? Em tantas pessoas, né, da Covid, mas que é algo potencialmente reversível. Depois de poucas semanas ela poderia viver a vida dela normal depois. Então, assim, o que é que eu fiz, né? Acolhi, em primeiro lugar. Cheguei lá, acolhi. Nossa, eu imagino, eu vejo que você está com medo. Ela estou. Aí começou a chorar, tudo. Fale mais sobre isso. Não, porque eu ouvi dizer que quem é entubado morre. E aí não sei o que. Então, na verdade, ela não queria, não aceitava a morte, entendeu? Ela tinha medo que a intubação fosse trazer o desfecho. Então, a gente tem que parar, tem que escutar, reconhecer o sentimento do outro, né? Quando a gente coloca nome nas emoções, eu percebo que a gente tira vários nós, né? Desata vários nós. Então, eu percebo que você está com muito medo. Fale mais sobre isso. E aí ela falou, e no final das contas ela foi para a UTI, mas não precisou ser entubada, ficou em observação, acabou fazendo, pronando, né, aquela coisa toda que a gente viu, e acabou saindo bem. Mas veja que gravidade se ela tivesse intercorrido, e aí depois saísse uma notícia, né, a paciente era ígida, não foi entubada. Tá? E aí, pegando até o gancho, aqui que eu também aprendi contigo, Josimário. Quando a gente toma uma decisão, como é que a gente pode criar ali uma prova mental de será que foi a decisão certa? Aí tem essa da publicidade, né? Publicização, Publicização. Na realidade, assim, tudo que a gente faz, em um momento ou outro, isso vem à tona, né? Assim, não existe mais aquela ideia de você tomar uma decisão dentro da enfermaria e ficar ali restrita ao leito. Não vai. Hoje você tem 1001 dispositivos para poder exteriorizar aquela decisão. Então, partindo desse pressuposto, é claro que na hora que eu tomar uma decisão, eu quero tomar uma decisão para também depois não ser colocado em xeque, que foi uma decisão errada, equivocada, né? Então, isso é o que a gente chama de publicização. É na hora em que você
interna o doente, estabelece um diagnóstico, faz um plano de cuidado e tem uma evolução e um desfecho. Em algum momento, ou numa reunião clínica, ou num momento como esse que a gente está falando de um caso clínico, ou qualquer outra coisa, ou conversar com a família, essa comunicação, essa publicização, ela tem que fluir de uma maneira tal de quem está ouvindo entender que há uma coerência, que foi uma decisão, que o profissional fez o melhor que ele pôde, independente do desfecho, né? Mas você está demonstrando na sua fala que você foi acolhedora, validou o sofrimento, deu alternativa, não tomou uma decisão intempestiva. Então isso você fala. Na hora que você está publicizando, você está me convencendo que você tomou uma boa decisão. E eu vou dizer, poxa vida, ó, tudo bem, a paciente faleceu, mas a médica, ela fez o que podia fazer, né? Então, isso naturalmente, a gente precisa ter essa capacidade. Porque se eu fizer alguma coisa e na hora que eu estou publicizando, ou deixei de fazer, como por exemplo, mas você respeitou a autonomia do paciente, mas você conversou com ela, ofereceu outra possibilidade? Não, mas era um paciente salvável. Chamou psicologia. Não é? Era paciente saudável. Dela, né? Pois é um paciente saudável. Semana desse, foi a terceira, já veio a psicologia, já fez o serviço social, agora é a senhora. Entende? Tem que chamar todo mundo então, pessoa, algo assim. Então, eu tenho que demonstrar que eu fiz o máximo. E aí eu vou fechar essa minha fala agora. Tem uma frase, tem um livro de Aristóteles chamado Arqueiro ao Blando. Arqueiro ao Blando. Arqueiro ao alvo. Qual é a lógica? Ele faz a pergunta: em que consiste a vida moral? Bem, diz ele, a vida moral consiste em eu tentar acertar esse alvo. Qualquer um da gente que pegar um arco e uma flecha e um alvo, a gente não vai acertar no alvo. A gente não tem habilidade para isso, né? Então a gente tem que ficar treinando. Tomar decisão é isso. A gente não está pronto, né? Cada decisão que a gente toma, a gente pode tomar uma decisão melhor. Então é criar o hábito. Aristóteles já dizia, o mérito não está na ação, está no hábito. Fazer uma ação isolada é maravilhoso. Mas se essa ação ela não se torna um hábito, bem, aí não é justo, né? A justiça ela só se dá quando você transforma aquilo que é bom para várias pessoas. Então a ideia de você estabelecer uma relação clínica, um plano de cuidado com essa discussão é exatamente isso, é sempre estar preocupado em tomar boas decisões. Por isso que não dá para hierarquizar, porque senão você vai sofrer à medida em que você achar que isso aqui é mais importante. Na realidade, tudo é importante e a gente tem que proteger o máximo. Perfeito, Josimar. Tem que pensar em todos esses pontos. E como você disse, numa situação dessa que eu falei, no final das contas nós temos o poder e o dever. Isso. Né? Então, assim, se a gente enxerga uma beneficência muito grande, é nosso dever passar isso da melhor forma possível. E aí vem as habilidades de comunicação, que é outra área também, que a gente tem que saber bastante em cuidados paliativos. Em todas as áreas. É o que a gente fala aqui, por isso que a gente, né, tem um foco dentro do Paliclás. Só fala em comunicação, esse povo só fala em comunicação. Porque é o que a gente falou no último podcast, é um instrumento terapêutico, é um instrumento que auxilia a gente a oferecer o melhor cuidado, porque é através da comunicação que existe essa publicização. Esses nomes complexos. Tem uma lógica. Tem uma lógica que diz: todo projeto humano, entenda-se projeto humano, toda ação do humano, seja ela qual for, tem 3 etapas. Que a deliberação representa muito bem isso, traduz isso. Era o que eu ia falar. Fala um pouquinho sobre o processo deliberativo. Eu acho que entra mais ou menos assim, quando a gente fala em deliberação, a ideia natural é que todos nós somos seres deliberativos. Todos. Deliberar é tomar decisões. Deliberar é você planejar para tomar uma decisão. Planejar. Um planejamento. Deliberar é levar em consideração várias informações. Isso. E você escolher uma saída para uma situação, né? A gente faz isso naturalmente. Todo mundo faz, porque é biológico, né? Eu vi em alguma referência, agora não me recordo qual foi, que ao longo do dia a gente toma mais de 20, 25 mil decisões ao longo do dia. E dizem que os grandes pensadores economizam as coisas para tomar decisão, né? Diz que esse pessoal muito, muito inteligente, que só tem camisa preta e calça jeans, porque aí não tem nem que escolher a roupa, ele não gastou energia para escolher a roupa que vai usar. Meu Deus, que negócio tão delicado. Então, assim, a gente tem uma deliberação que ela é fisiológica, é como você falou, no dia a dia todo mundo está tomando decisão, interna, da alta, isso é deliberar, né? E existe um método, né? E esse método, ele obrigatoriamente tem etapas, que é o que a gente foi aprender na Espanha e que a gente vem trabalhando, né?
E aí, aquilo que eu estava falando, assim, ele parte do pressuposto que todo ato humano ele tem 3 etapas. 3 etapas. Primeiro eu penso, para conhecer. Primeiro eu conheço. Eu não sei aqui, então eu vou conhecer, eu vou lá botar no Google, né? Conhecer. A primeira, tudo que a gente faz, primeiro a gente conhece. Vou para tal local, nunca fui, a gente vai procurar saber, então eu estou conhecendo. É um doente internou, eu não tenho muito conhecimento, eu vou lá para a literatura, eu estou conhecendo. A gente faz a reunião clínica, vamos discutir, a gente está conhecendo. Então, o primeiro passo é esse, conhecer. Depois a gente valora. Poxa, é complexo mesmo. Eu nunca tinha atendido ninguém. Esse caso é difícil. Vamos ter mais cuidado, vamos pedir UTI, vamos fazer. Então, eu estou valorando, eu estou dando um valor para ele. Isso é valorar. E a outra etapa, que é a etapa final, tenho que fazer alguma coisa. Tenho uma obrigação para fazer. Então, eu conheço, valoro e executo. A deliberação, ela me orienta exatamente para isso. Você vai conhecer o problema, você vai valorar a complexidade, ver os valores que estão ali em conflito e depois o que devo fazer? Então, não vai ficar apenas num plano teórico, que muitas vezes as pessoas associam a bioética a um plano teórico, né? Que é um equívoco. Eu digo bioética, ética clínica, bioética clínica, bioética beira-leito. É para tomar decisão. E na hora que eu construo essa execução, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter várias saídas e não apenas uma. Via de regra, a gente faz um esforço sobre-humano para tomar uma decisão e levar aquela decisão. Qual é o problema? É que na hora que a gente vai implementar, pode ser que não aconteça. E aí? Não, a gente vê depois. Não, a gente não pode ver depois. Eu tenho que sair daqui municiado de quantas alternativas forem possíveis. Porque se essa não dá certo, eu tenho outra ali, logo ali, pertinho. Né? É o que casa muito com o cuidado paliativo, assim, essa conexão tão forte entre a bioética e o cuidado paliativo, que é o que a gente fala, né? Sempre há o que fazer. Isso. Sempre há mais opções. Isso aí. Nunca diga que esgotou aqui, porque é uma infinidade, né? Isso aí. Então, é mesmo. E uma dor... Não uma infinidade, existe uma limitação, mas existem possibilidades. Possibilidades. E uma dor muito comum de quem está com algum paciente com necessidades paliativas é justamente essa dualidade de tem o certo e o errado, eu tenho que acertar, né? Eu tenho que ir no alvo. Isso. E quanto mais inexperiente é a pessoa, mais a chance dela não ir exatamente no alvo. E aí, quando você tem esse conhecimento de ética, tudo, você vai aprendendo que existem infinitos caminhos, infinitas possibilidades. Por quê? Porque o seu paciente é único, não vai ser igual aos outros. Vai ter uma história, uma biografia. Vão ter questões financeiras tais, a depender de onde você esteja, se está no SUS, se está no particular, qual o impacto na família, né? Até trazendo um pouco da escala de risco bioética, que pega até a parte financeira, entra também para você. Que é uma dimensão pensar. humana, né? Exatamente, não tem como fingir que não. Tem uma coisa, o raciocínio é interessante. A gente vê agora lá do Agamenon, lá está a questão da clínica médica. Então, sempre o Fábio, ele chama para a gente discutir com o pessoal lá da clínica médica, né? E aí um dos meninos lá, que era médico lá no hospital, a gente falou lá de uns casos, ele disse, não, mas no final a gente vai ter que fazer ou não fazer, né? Aí eu digo, porque veja... quer a resposta, sim ou não, isso eu acho interessante, porque veja... E é uma dor muito grande, porque quer acertar. É isso que eu digo, se você não se permitir a escutar e interpretar, no final é isso que todo mundo vai pensar. Ah, mas o que é que tem? Ou faz ou não faz, ou entuba ou não entuba. Pronto. A dor de quem quer cuidar para dizer, eu quero que você me diga se esse paciente tiver uma parada agora, eu reanimo ou não. Tudo se resume a isso, né? Em diretivas. É como se o cuidado paliativo fosse apenas um planejamento de cuidado. E assim, um planejamento de cuidado rígido. Preto no branco, né? Então, assim, na hora que a gente vai pensar nessa perspectiva, a gente precisa se libertar. É o que eu digo sempre. A gente está tão preso a o modelo biomédico, que parece que assim, se eu me libertar, não é como se eu estivesse sendo irresponsável. Não é. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora que você elabora um plano de cuidado, eu digo sempre, é bom a gente pensar no melhor e no pior caminho, né? A gente vai muito proposto, né, no melhor cenário, mas pode ter um cenário ali péssimo que ninguém espera, e às vezes é o que acontece, aí eu não estou preparado para lidar com ele. Então, na hora que eu abro o leque, eu estou abrindo até para a possibilidade do paciente ter uma alta legal e ir para casa, voltar e ficar com a família, como também eu posso ter um momento que ele pode ter uma parada ali na frente e eu não planejei essa possibilidade. Então é sempre pensar em possibilidades. Por quê? Porque o mundo real sempre vai ser mais rico do que a nossa capacidade intelectual.
Com certeza. A gente vê isso no dia a dia, tudo Pois é. surpreende muito. Entendeu? Essa semana, Josemário, Só essa questão das... dessa frase assim do preparar piocenário, eu me lembro muito de Daniel Forte, que ele também estuda bastante essa parte bioética, né? E ele falando justamente sobre o desafio dos cuidados paliativos para a hematologia. E aí, porque o hematologista, ele é um otimista, né? Ele tem uma perspectiva de que não é só do otimismo, mas porque ele é tão preso ao paciente, ele tem uma fidelidade tão grande ali, uma conexão tão forte com o seu paciente, que ele sempre tem naquela perspectiva do que máximo vai dar certo. O melhor cenário. O menor cenário. E aí Daniel fala assim, não, o paliativista a missão dele é preparar o pior cenário. Sim. É uma Ariano Suassuna, né? O realista esperançoso. Mas veja como isso aí, Lívia, veja como essa sua fala é interessante para a gente poder... eu gosto muito da análise do discurso, eu fico muito atento, né? A gente fica discutindo os casos na reunião, né? Isso. E ele caladinho. Caladinho. Aí quando chega a hora, Josemário, fala alguma coisa, a gente tá doido pra ouvir o que você tem para dizer nesse caso. Não, mas eu gosto exatamente para poder interpretar. Veja que isso é conflito de valores. Tudo é conflito de valores. Por que é conflito de valores? Porque, veja, o hematologista, ele tem uma formação, ele tem um conhecimento, ele tem ali, ele trabalha com aquelas drogas, ele vê resultados. É claro que ele precisa acreditar naquilo ali, senão ele perde a essência dele. O paliativista, a mesma coisa. É claro que ele precisa acreditar naquele plano de cuidado, naquele modelo de assistência. Esse é o valor dele. Qual é a grande dificuldade? É quando esses valores conflitam. E a gente não consegue estabelecer um diálogo, né, para eu saber exatamente até onde eu posso chegar, até onde você pode chegar em benefício da pessoa. Então a deliberação é isso, a gente precisa trazer esses valores para discutir e colocar aqui na mesa, porque não é que o seu é mais importante do que o dela, senão eu hierarquizo. Né? E uma outra coisa que eu já falei até com Maria, a interface harmoniosa. Isso aí. E aí tem outra coisa que a gente fala muito. Não, vamos fazer uma transição de cuidado. Eu prefiro chamar de integração de cuidado. Toda transição ela tem um gap. Emocional, técnico, espera que o outro chegue e assume. Existe aquele tempo de processamento. Na realidade, a gente integra propostas de trabalho. Essa daqui não foi, eu vou integrar isso aqui. Isso dá continuidade. Isso quando começa junto, né? E é chamado de uma forma precoce ou no momento ideal. Mas ainda a gente funciona muito no modelo dicotomizado, né? Então acaba que é uma transição. E o TI é muito isso, assim, a gente vê muito a transição do objetivo terapêutico, né? Até nas aulas a gente vê que ainda tem muito isso muito forte. Então, né? se você pensa que, na realidade, a gente tem uma forma global de assistência, onde você tem uma série de caixinhas, que essa aqui funciona, parou de funcionar, a outra começa, a outra começa. Se eu penso dessa forma, não tem aqui uma cisão. Na realidade, a gente está integrando cuidado. É aquela expressão que diz, o paciente ele tem cuidados paliativos pleno e não pleno, né? Na realidade, ele tem cuidados paliativos proporcional o tempo todo. Proporcional no começo de doença, proporcional no meio da doença, proporcional no fim da doença. É proporcional à necessidade, né? Então, veja, o momento que a gente... Que mais define isso aí. A proporcionalidade, né? Entende? Mudou. Quando eu li isso a primeira vez e vi falar nisso, assim, meu Deus, que maravilha de palavra. Essa palavra é o que define cuidado paliativo. Sempre, né? Assim, em todo momento é proporcionalidade. Pois é tudo que a gente faz na vida, né? Naquela hora, que amanhã já pode, daqui a 3 horas já não é. Claro. É dinâmico. Né? Isso é dinâmico. Isso é dinâmico. E aí, o que botar na mesa para tomar essas decisões, né? Uma decisão difícil em UTI. Então, que fatores a gente coloca nessa mesa? Aí foi o método que você desenvolveu, né, Josemário? Que fatores colocar nessa mesa para me ajudar a tomar essa decisão? Deliberar. Na realidade... querendo aplicar já o conceito de deliberação. Esse método da deliberação é interessante. Eu já decorei, assim, conhecer, valorar, executar. É assim... Quando eu assim, fui para a Espanha aprender isso aí, né? A gente foi fazer um curso de formação de professores de bioética, foi quando eu me aproximei mais do professor, pessoalmente, né, do professor Diego Gracia, porque eu já li alguma coisa dele, e me encantei. Ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. E aí surgiu a possibilidade de fazer uma pós-graduação lá, que é a especialização. Então, na realidade, eu terminei estudando 4 anos, 2 de bioética
2 de bioética clínica, e estou encaminhando o master. E aí quando eu aprendo o método da deliberação, né? É uma estratégia. Então, originalmente, a deliberação era um processo que os gregos faziam para tomar decisões, né? Ou seja, aqueles, digamos assim, os filósofos que ficavam responsáveis pelas decisões nas polis, né? Os conselhos dos anciões, é que tomava a decisão. Então, eles faziam esse processo deliberativo. E o professor, que ele é filósofo também, né? Ele é psiquiatra, tudo, e é filósofo. Então, ele pegou esse método e ele adaptou à realidade da gente. E aí ele criou o método da deliberação moral. Né? E esse método, ele é um itinerário, como ele diz, é um itinerário ético-clínico de tomada de decisões prudentes. Então, ele parte, sempre a gente parte do caso clínico. Começa sempre com o caso clínico, né? Discute quando o paciente entrou, o que foi, diagnóstico, falência terapêutica, etc, etc. Então, clínico. Associado a isso tem a biografia. Quem é? Mora onde? Qual a rede de apoio? Religião? A questão econômica. Então, discute tudo isso. Porque eu tenho que ter, se tiver alta, tem rede de apoio. Sim. Né? Então, isso aqui são os fatos. E lá na frente a gente vai fazer a pergunta que a gente faz sempre. Qual é o conflito moral que eu tenho num caso como esse? Qual é o problema moral? Porque às vezes as pessoas não têm problema moral. Tem um valor que precisa ser protegido, é o que eu digo sempre. Quando tem um valor a ser protegido, canalize toda a energia para ele. Não há conflito. Mas se houver conflito, aí você precisa deliberar. Por quê? Porque eu preciso proteger os dois. Eu não posso hierarquizar, eu tenho que proteger os dois. Então a gente tem que colocar na mesa exatamente todos os atores possíveis, paciente, família, equipe, para a gente poder entender qual é a melhor alternativa. E depois dali a gente cria um plano, que são os deveres. Então, fatos, valores e deveres. Né? Depois que a gente toma a decisão, que a gente chama o curso ótimo, você tem os cursos extremos, que seria fazer ou não fazer, né? E os cursos intermediários, que aí a gente vai ver exatamente dentro daquele caso o que é que precisa. Eu digo sempre, veja o que é que faltaria, o que é que falta nesse caso para ele ficar redondinho, eu uso a expressão. O que é que falta? Ah, falta conversar com a família. Ah, falta dar informação ao doente. Eu digo, olha outra coisa aí. Falta pedir um parecer de um comitê de bioética clínica. Falta alinhamento de equipe. Isso, falta alinhar a equipe. Falta acolher o sofrimento da equipe. A equipe está sofrendo. Vê quantas coisas eu estou fazendo. Então, ali eu estou elaborando um plano de ação e estou escolhendo uma alternativa. Então, eu digo, imediato, o que é que eu vou fazer? Não, fazer o controle de dor do paciente. O paciente está com uma dor, vou controlar a dor. Depois a gente vai fazer uma reunião familiar, depois eu vou chamar o parecerista e assim a gente vai. Então, assim, eu criei várias alternativas para promover. Depois disso, a gente elege essa decisão ótima e vai dizer, agora eu vou publicizar, ver se ela passa na temporalidade e na legalidade. Eita, né? Pronto, essa parte aí essa que parte eu... aí precisa explicar melhor. Pronto. Publicizar, a gente já entendeu que é tornar público, né? Uhum. É como se fosse... Não necessariamente publicizar precisa ser para o outro, ou pode ser para mim mesmo, simulando que estou fazendo para o outro. Isso. Eu vou dar um exemplo. Falar alto uma ideia, pensando, como você falou antes aqui com a gente, antes de começar a gravação. Se eu fosse postar isso, vou trazer para a realidade de hoje, né? Se eu fosse postar esse caso, ou apresentar no congresso, o que é que as outras pessoas pensariam? É mais por aí? Ou o que eu ficaria orgulhosa do que eu fiz? Sei lá, alguma coisa... Eu tornar isso público vai fazer eu mudar de ideia ou não? É isso. A ideia é você tornar isso público e você se sentir confortável, que você, tornar público, né? Que você fez o melhor que você podia fazer. Entendeu? E se alguém questionar, você ter a capacidade de argumentar e dizer, por que eu fiz isso? Como se fosse uma consciência limpa. Consciência limpa. Consciência limpa. Consciência limpa. Eu posso falar para a imprensa, eu posso apresentar no congresso, eu posso conversar com a família. A gente vai no micro-universo, conversar com a família. Né? Então, isso é uma forma de você publicizar. E eu tenho que sair dali, assim, emocionalmente bem, que eu fiz o que eu podia ter feito, a minha consciência está limpa, está tranquila. Então, a ideia é essa. O que é a temporalidade? A temporalidade é isso, a gente construiu aqui a decisão. Nós debatemos, olha, vamos fazer isso aqui. E aí você vai promover a ação. Acontece um fator, uma contingência qualquer, e você termina derivando, desviando daquilo que você acreditava que era o melhor para o paciente. Terminou fazendo uma coisa que você, poxa, isso aqui eu não queria fazer. Não é o melhor para o paciente, mas mesmo assim você fez. Você até falou, eu vou manter esse paciente na UTI, vou fazer um procedimento lá que eu não estou muito, mas é uma pressão muito grande. Não passa na temporalidade. Ou seja, ele não conseguiu vencer no tempo. Eu elaborei e ele não venceu no tempo. Alguma coisa fez com que eu desviasse. Né? Por isso que muitas vezes a gente diz, olha, faz objeção de consciência.
faz objeção de consciência. Mas o paciente ele quer que você mantenha esse paciente na UTI. Aí eu pergunto, sim, mas isso é uma boa ação ou uma ação ruim? Não, é uma ação ruim. Então faça objeção de consciência. O paciente pode me processar. Eu digo, é melhor ele tentar lhe processar do que você fazer uma má prática clínica e você ser processado por uma má prática clínica. Não porque o paciente pediu, porque não é autonomia soberana, é uma manifestação de vontade. Então eu tenho como argumentar, porque o objetivo é como você falou, é o paciente no foco. Então eu sou o guardião dele. Eu tenho responsabilidade sobre ele. Né? Claro que a gente está ali com a cadeia de proteção. Todo mundo quer proteger o doente, inclusive aquele filho que mora fora. Sim. Mas ele não conhece a realidade dos fatos. Então o profissional ele tem que ter muita tranquilidade para também ter essa posição. Não é se indispor com a família, mas é também mostrar que naquele momento você é tão responsável quanto. Por isso que são todos os valores, não é só do paciente e da família. Sim. E eu usei, Como é e assim, difícil, né? naturalmente não, mas acho que, né, pela estrada mesmo, teve um caso, toda vez eu cito o exemplo desse caso, quando eu coloquei isso, do que assim, pronto, se você deseja isso para sua mãe, aí isso ultrapassa os meus valores. Isso aí. Então, eu vou ter que procurar outra pessoa para seguir os cuidados da sua mãe e vou ter que acionar o comitê de ética do hospital, porque precisa de uma análise de alguém de fora que esteja monitorando esses cuidados, porque eu estou fazendo algo que eu considero que é ruim para sua mãe, Isso. porque você está exigindo isso de mim, mas eu não posso fazer isso. E aí ela entendeu o quão que ela estava sendo invasiva naquela decisão. E ela conseguiu, nesse caso, ela Veja, no mundo pensou. ideal, ela concordaria com tudo que você fizesse. Esse é o mundo ideal, só que o mundo é real. Quem responde pelo paciente? É você. Quem carimba? É você. Isso De quem é o CRM? É seu. Então, entre uma decisão consensual, que nem sempre a gente consegue, e uma decisão responsável, opte pela segunda. Porque é você que responde por ela. Entendeu? Então, a gente não pode achar que ética eu digo, ética não é germe free. Né? Aquela coisa que um germe free, algo que é limpo demais, não, é estéril, né? A ética não tem lugar para neutralidade, às vezes a gente precisa tomar decisão, pode não ser a mais simpática, mas é a decisão que precisa ser tomada, né? Prudente. Mais prudente, exatamente, é uma decisão É a palavra prudente. que eu vou tirar. Decisão prudente, né? Então, o método da deliberação é exatamente para a gente poder construir o que seria uma decisão prudente. Eu digo sempre, a decisão prudente ela não está fora, ela está dentro do caso. Sim. Eu já chego com a decisão pronta. Eu já trago a minha cultura, porque toda decisão a gente leva a nossa impressão e os nossos valores. E no artigo que vocês colocam, falam muito dessa questão da cultura, né? Isso a gente aí. sempre vai tendenciado. Isso é natural, né? Não tem como Se a você gente... já chega com uma decisão formada para ir conversar com a família, então já o tema começou do errado. Já o começou errado. mutualismo, Você tem que né? conversar primeiro para depois deliberar. Isso aí. Você não tem que chegar... Senão isso é uma coerção. Exatamente. Né? Então, assim, É um convencimento. eu vi uma vez... E as pessoas chamam os cuidados paliativos para convencer, né? Quase. Olha, eu estou indo agora conversar com a família. Meu objetivo é convencer e sair de lá com uma ordem de não reanimação. Você vai coagir. Isso é coação. Então, muito cuidado, né? Você vai ter exatamente. que ouvir primeiro. Às vezes você sai de lá e muda totalmente a sua ideia. Sim, Quantas vezes surge uma informação? É. Eita, não sabia disso aqui, não. Tem Então- uma coisa interessante que eu lembrei, assim, paralela a essa discussão, porque às vezes a gente vai muito do absoluto, né? E aí o professor, digo, rapidinho, ele conta uma história que é bem interessante. Ele disse que um dia de domingo ele está saindo, ele é um senhorzinho de 80, vai fazer ele tem quase 90 anos, mas está rígido, né? E aí ele estava andando num domingo, aí chega um amigo dele, um vizinho dele com um cachorro, um pero, né? Um cachorro. Aí ele, bom dia, como é que vai? Tá tudo bem? Você vai para onde? Não, vou para o veterinário levar esse meu cão, né? Aí ele disse, mas olha, esse cão é tão inteligente que todas as vezes que eu vou para o veterinário, o cachorro fica se amuando, não quer ir, né? Aí ele ficou olhando assim, pois é, antigamente a gente achava que o animal era bruto, né? Então hoje aí ele chega à conclusão que nem o animal é tão bruto e nem o homem é tão inteligente, né? Nem o homem é tão inteligente. Então assim, a gente está tomando decisões que eu não tenho todo o conhecimento. Você pode até ter expertise na sua área de atuação específica, mas eu não estou apenas atuando naquele cenário, tem repercussões. Sim. Então, o processo da deliberação é para saber que repercussões aquela decisão pode tomar. Então, se você pode me ajudar e você pode me ajudar, escutar o doente, escutar outros atores, é claro que eu vou estar mais seguro que aquela é a decisão melhor, porque em algum momento eu vou publicizar. Mas se eu tomo aquela decisão sozinho,
sem escutar, sem considerar outros fatores, o risco é maior. Né? Na hora que eu publicizo, pode ser que eu tenha uma fragilidade e eu não tenho como defender. Então, a lógica, que eu digo sempre, um processo de tomar decisão, no fundo, a gente está fazendo para a gente. Mas quem é o beneficiário é o doente. Né? Porque se você constrói uma boa decisão, um plano de cuidado adequado, quem se beneficia é o doente. Sim. Mas quem está exposto é a gente. Porque quem responde é o profissional. Essa coisa da humildade cultural é interessante também, porque tanto é importante a gente ir aberto, né, como estava falando, Rafa, mas ao mesmo tempo a gente ter consciência de que a gente não tem como se blindar totalmente da nossa bagagem. Não, né? Não tem como. É impossível. Então a gente, isso é uma coisa que quem está começando na bioética, nos cuidados paliativos, às vezes tem essa ilusão, né? De que não, eu vou escutar o paciente, é empatia e sentir como... Não tem como, gente, não tem como. Você vai afetado ali. Um dia desse teve uma criança, né? Foi pedindo um parecer. E aí estava a Rafa e outra amiga nossa, as duas com um filho pequeno. Aí, vamos juntas para a gente não se... Porque assim, é impossível você não se colocar no lugar, você não pensar se fosse eu, como é que eu tomaria a decisão. E de alguma forma, se você não tiver muito cuidado, isso vai influenciar na sua decisão. Tu estava falando dessa história o que você acha que é o melhor, escutar o que o paciente tem para dizer, isso nas menores coisas, né? Eu estava lembrando do caso de hoje, de manhã, a gente ia atendendo lá um paciente que não queria tomar morfina porque ele fica muito sonolento, e ele fica muito só, porque a esposa vai trabalhar e ele fica só em casa, ele disse que não tem ninguém mais com quem contar, só o neto de 5 anos que fica com ele. Nossa Senhora. Só que assim, com dor, sofrendo, com dispneia. E aí no final eu disse, olha, a minha ideia era a gente deixar uma dosinha baixa de morfina. Falei da questão da tolerância, que com o tempo a sonolência não ia ser um problema, era só naqueles primeiros dias. Se eles não podiam se organizar nessa primeira semana para ela ficar mais junto dele, até que a tolerância melhora da droga, da sonolência, e ele assim depois pudesse ficar mais seguro. Ele disse, eu não me sinto seguro de ficar sozinha tomando morfina. E para isso. Aí eu falei, ele, tá, doutora. Eu disse, veja, mas isso é minha ideia. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque podia ser que ele dissesse, eu não quero pronto, eu não quero arriscar de ficar sonolento. E aí eu ia ficar com essa angústia, né? Poxa, eu sei que ia fazer bem para ele, né? Mas aí ele disse, não, eu acho que é possível. Ele vai aceitar. É a estratégia, começar no sábado. Começar no sábado. Pegar assim, a patroa dela disse que ela podia levar ele para casa junto, porque é uma patroa muito amiga, né? Enfim. Então, assim, eles já estavam ali criando uma estratégia, né, de fazer a coisa dar certo, porque ele acreditou que a minha intenção era realmente da melhora dele. Né? Mas podia ser que ele dissesse, não é possível, e pronto. Né? E a gente ia ficar com aquela angústia, mas eu tinha sido, né, claro. Então, eu acho que é nessas pequenas coisas, até no controle de sintomas, isso se aplica, né? Isso aí. Tudo. Ô, meu, tu falou de 3, publicização, publicidade, temporalidade e legalidade. Sim, pronto. A legalidade... a gente tem que, infelizmente, passa muito rápido. Olha na hora aqui também. Na realidade, sim, a legalidade, eu gosto de invocar ela por último, porque hoje a gente vive essa coisa da medicina defensiva, né? Todo mundo quer assinar papel como se isso aí fosse proteger, e eu acho que termina você não prestando uma assistência adequada, né? Então, deixa para invocar a legalidade por último. Na hora que você está construindo esse cenário, esse plano de cuidado, você precisa tomar uma decisão. É só checar se a decisão que a gente está tomando não tem, por exemplo, o código de ética, o que é que ele diz. Né? A minha instituição tem uma portaria que não permite, às vezes a instituição tem uma portaria, tem um POP que orienta de tal forma, é a gente evitar que isso aconteça. Né? Uma decisão prudente, ela também passa por esse teste, não é uma coisa da minha cabeça. Uma coisa que ela foi construída. Uma qualificação. Isso aí, né? Você exatamente. Tornar, vamos dizer assim, aceitável dentro daquela realidade, não está de acordo com as leis e normas daquele local. Sim. Porque se for ilegal, a gente nem faz. Nem começa pela legalidade. Né? Mas como, principalmente, cuidados paliativos, assim, tem aquela zona cinzenta, que às vezes você confunde, estubar, será que é eutanásia? Tem um monte de coisa que é muito limítrofe. Então, a gente tem que ter essa coerência, porque na hora da publicização isso também vem. Que, inclusive, até para essa questão de suspender medidas sustentadoras de vida. O duplo efeito. Legalmente, você precisa do consentimento do representante da pessoa. E o próprio duplo efeito de droga. Eu mesmo, hoje, um paciente meu, ele precisa da morfina para controlar a dor, mas ele estava com francos sinais de intoxicação. Eu vou suspender essa morfina como? Se ele vou deixar ele agonizando de dor,
né, o objetivo é o controle da dor. E a morfina que está conseguindo, porque a metadona ainda não chegou na dose alta, eu digo, eu tenho que continuar dando essa morfina, que ele precisa de resgate. Mas ele estava lá, e você fica, é a bradipneia da intoxicação, é a bradipneia do processo ativo de morte. Enfim, ele estava, né, numa situação... Tem uma frase que eu aprendi com um juiz, e ele, no momento eu não entendi o que ele quis dizer. Eu até achei que era um pouco ofensivo. Levei tempo, eu preciso estudar direito para poder aprender que ele tinha razão. Ele disse o seguinte, a relação médico-paciente é a relação jurídica. A relação jurídica, eu digo, não é relação jurídica. Mas é. E depois eu levei tempo para entender. Na realidade é o seguinte, todos os profissionais de saúde cuidam de um bem juridicamente tutelado. A vida, a saúde das pessoas é um bem juridicamente tutelado. Tem uma série de leis que diz, olha, protege isso aí. Então, todas as vezes que o profissional intervém nessas esferas e há um desfecho, e esse desfecho pode ser produto de uma negligência do profissional ou uma imprudência dele, vai haver uma responsabilização. Né? Então, a informação, o consentimento, registrar, isso é extremamente importante para demonstrar que a gente está agindo no dever de cautela. Por quê? Porque eu estou atuando em um bem juridicamente tutelado. Isso que até importa a questão do registro, né? Isso. E do registro bem feito, né? Sim, Isso. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho da escala Da escala bioética para de fechar risco. isso, claro. Foi o destaque maior de seu livro, todo mundo vai comprar. Eu na realidade, essa escala, ela nasceu numa aula com o professor Diego Graça lá na Espanha, né? E eu comecei a escrever ali algumas coisas. Tem hora que eu estou uma derivada, né? Eu começo a rabiscar minhas coisas. Aí no final do professor, o senhor conhece algum instrumento bioético fora da deliberação? Tem vários, mas tipo uma escala de riscos em bioética, olha, eu não conheço. A forma de quantificar mesmo. De quantificar. Criar um número. Isso. Eu digo, eu não conheço. Aí eu, aí eu anotei mundo tecnológico, isso. Né? A objetividade auxilia o processo. Aí eu anotei. Aí eu digo, tudo bem. Aí eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar nisso. Eu digo, a Cecília Saldo tem aquelas 4 dimensões humanas, né? E eu digo, não, mas a gente também tem outra dimensão, que é a dimensão patrimonial. A dimensão patrimonial. Todas as vezes que a gente está doente, gasta-se dinheiro. Né? A doença tem um custo. E para de ganhar dinheiro. E para de ganhar dinheiro. Então a gente estabeleceu a seguinte... ou seja, tem a dimensão física, psicológica, emocional, social, espiritual e moral, patrimonial e moral e social. Então eu fusiono as duas. Por quê? Porque por exemplo, na hora que você invade a privacidade de alguém, a intimidade de alguém, ela se torna numa escala desproporcional quando você publiciza. Você leva para o espaço social. Né? Se você cometer alguma coisa, ficar no mundo privado, tudo bem. Mas se exteriorizar tem uma conotação importante, inclusive passiva de responsabilidade. Então a gente coloca essa dimensão moral e social num âmbito só. Então a partir daí a gente vai elencando. Com exceção da moral e emocional, que ela vai de 1 a 6, as outras vão de 1 a 3. E por que eu numerei? Porque a gente ainda é muito do quantitativo e menos do qualitativo. Então tem que ser uma escala qual e quanti. Que eu interpreto e eu pontuo, né? E com isso a gente vai numerando, de tal maneira que aí tem uma graduação onde você vai ter uma pontuação máxima, uma pontuação média e uma pontuação mínima. Na pontuação máxima, automaticamente é aquele paciente que você, digamos assim, ele está em cuidados paliativos, tá? Ou seja, não teria nenhuma justificativa, nem ética, nem legal, nem técnica de você fazer outro procedimento que não fosse cuidados paliativos. A pontuação média, ela vai dizer o seguinte, faz um trial, reavalia, estabelece meta, objetivo, espera um pouquinho, não toma uma decisão logo. Ele ali é borderline, né? Então, dá um tempo de você planejar, olha, estou com dúvida, cabe o benefício da dúvida, vamos adiar um pouquinho. E a escala que pontua menos, que parece que vai de 1 a 5, esse paciente é potencialmente salvável. Você pode orientar, inclusive, ele entrar na justiça para buscar o remédio. Você pode fazer o máximo que você puder, porque não teria uma outra justificativa a não ser fazer tudo para ajudar aquele doente. Né? Então, você faz essa numeração e fica fácil. E qualquer pessoa, em tese, ela pode
pode avaliar uma escala dessa. Porque ela vai avaliar ali se o procedimento ele vai trazer um grau de sofrimento, né, se aquilo ali é um risco de exposição. Então a gente sai elencando isso aí para que o indivíduo ele leia e ele consiga visualizar no paciente dele. No fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte: a gente está elaborando essas estratégias que é para dar, do ponto de vista emocional, mais segurança para o profissional. Porque, como você falou, às vezes o profissional fica, poxa, será que é isso? E pode ter um problema. É o medo do não é? erro e da penalidade. Então, o método né? é isso. Esse é o objetivo de uma escala como essa, é dar mais condições emocionais para o profissional dizer, ó, esse é o caminho. Instrumentalizar. Quase um checklist, assim, de você não esquecer de levar, de botar aquela coisa na mesa, né? Isso aí. Você Isso aí. sai meio que lendo um por um Já e avaliei eita, isso, mesmo, já tem que ver avaliei isso aqui, isso. tem esse ponto aqui. É. Né, e levando em consideração. Muito bom, muito interessante, né? Vale muito a pena se debruçar, é muito bom mesmo. Acho que é isso, né, gente? Tinha uma coisa que, só para, acho que para encerrar, né? Mas a gente tinha pensado também, assim, no início, estava falando, a gente falou aqui algumas vezes, chamar o Comitê de Bioética do seu serviço, né? Como é isso na prática, assim? Fala um pouco de como é que... A gente tem a facilidade aqui em Pernambuco de ter você. Em Pernambuco, no seu hospital. Você está tá enviesada. Mas aí, assim, em alguns hospitais tem um comitê, outros não. Como é que funciona aí na prática para as pessoas buscarem? Tá. 2015, nessa época a gente estava no CFM ainda, foi elaborada uma recomendação, a número 8 de 2015. É o único instrumento que a gente tem hoje de caráter oficial recomendando os diretores clínicos, diretor médico, a instituir seus comitês de bioética clínica. Como não é um colegiado, um espaço feito só de médicos, não poderia ser uma resolução. Por isso que foi uma recomendação. Né? Ela é multidisciplinar, naturalmente. Então, em 2015, sai esse documento. Foi logo quando a gente criou o nosso lá, inclusive quem fez fazer a abertura dele foi Roberto Dávila, que era presidente do CFM na época. E existe um número mínimo de leitos para o comitê? Né? Não. Então, assim, o comitê, objetivamente falando, é um comitê que ele é multidisciplinar, tá? Ele não tem um número, assim, tem que ser tanto. Você pode fazer com 3, 4, 5 ou mais pessoas, tá? Ele tem como função deliberar sobre os casos clínicos. Então, assim, ele não atua só num leito específico, ele vai atender sobre as demandas. Sim. Né? Ele pode fazer busca ativa, quando chegar num grau de, digamos que eu digo, maturidade maior, ou ele pode receber demanda. Ele pode dar essa devolutiva fazendo as reuniões ordinárias, ou ele pode ser um time de resposta rápida. O nosso lá é time de resposta rápida. Né? Porque eu entendo, se você tem uma necessidade agora, não dá para eu esperar 2, 3 dias para te dar essa resposta. Então tem que ter um time de resposta rápida. Ele emite pareceres, ele precisa emitir um parecer, que o consulente, né, como a gente chama o consulente, ele anexa lá o prontuário do paciente. Como também a gente recomenda que faça uma evolução ética no prontuário. Eu digo sempre, escreva, demonstrando já que você está deliberando aquele caso clínico com os problemas éticos que você está identificando. Então, é importante fazer essa evolução. Né? E o comitê ele vai dar um parecer para que você possa corroborar, consubstanciar a tomada de decisão. Hoje, o que é que a gente tem? As certificadoras nos hospitais privados, como a ONA, né, a Quimento, De qualidade, né? elas estão exigindo dos hospitais privados. Os hospitais privados hoje precisam ter comitês de bioética clínica. A gente já vem capacitando alguns, por exemplo, a FES do Rio de Janeiro, um hospital em Chapecó. O pessoal da Unimed aqui já me chamou também, porque vai haver uma certificação e eles precisam ter um comitê de bioética. O Esperança Olinda, né? Então, alguns hospitais estão colocando, porque tem essa questão da certificação. Então, precisa ter comitê para resolver esses problemas. E nós temos lá o nosso Hospital das Clínicas, que já tem lá, que é desde 2015. Tá? O que é que eu acho que é importante? Um comitê, ele precisa ter pessoas que tenham formação e conhecimento em bioética. Sim. Porque se não tiver, vai ser um comitê de discussão clínica. Farsa. E não vai resolver. Entendeu? Isso a gente percebe. E logo, logo ele vai deixar de existir. Né? Não se sustenta. Não se sustenta. Eu digo que é um natimorto, porque as pessoas vão arranjando outras funções e termina deixando de lado. Né? Então o comitê hoje ele é fundamental para desafogar
o profissional que está lá na ponta, sozinho, tomando uma decisão, com tudo isso que está em volta, como a gente falou. Todas essas pressões. Com essas pressões. Né? Ele não vai tomar decisão pela médica, pelo médico, ele vai apenas orientar e considerar alguns aspectos. Eu digo, no parecer a gente coloca, considere a possibilidade de, considere. Você vai ver se aquilo que está escrito você consegue ver no seu caso. Então, hoje os comitês, eles são espaços extremamente importantes, né, que ajudam no processo de tomar decisão e a gente vem nessa luta. E em cada hospital tem um processo de acionamento desse comitê? Tem. Normalmente, assim, esse comitê ele precisa ser publicizado dentro da instituição, né? As pessoas precisam saber que tem um comitê. Deve ser centralizado ali numa secretaria ou num determinado espaço, que vai lá uma solicitação, os membros, né, recebem essa solicitação e vai ao caso concreto e vai ajudar nesse processo de tomar decisão. Aqui para um caso no hospital, acho que E aí, se na prática a pessoa está com uma questão que precisa de uma avaliação do comitê de bioética. O que posso fazer por você? Sério? Fica em silêncio. Nada, querida. Ela quer A participar. Siri Né? aqui querendo optar por ética. Inteligência artificial. Até ela ficou interessada. Tá difícil. Mas aí, se a pessoa está num serviço que tem, ótimo. Né? A pessoa vai e aciona. Mas se a pessoa está num serviço que não tem, porque existem, pelo que eu estou entendendo, vários não têm ainda, né? Porque não é uma obrigação, mas uma recomendação. É uma recomendação. Vai para o Conselho Federal de Medicina Prévio? Como é que isso funciona? Tem eu diria, né? três alternativas. É você ver se tem algum hospital que tem um comitê que possa ajudar. Né? Isso é importante também, para a gente entender que se o colega está pedindo é porque ele está precisando e a gente precisa ajudar. Outra é para o Conselho Regional de Medicina. Lá tem uma Câmara Técnica de Bioética, a gente inclusive tem uma Câmara Técnica. Lá, né? E a outra pode ir até para o Conselho Federal de Medicina, que também tem uma Câmara Técnica. Sim, entendi. Assim, o que é que a gente orienta? Que os hospitais construam seus comitês, porque assim, é o dia a dia, conta, né? e vai para um conselho, às vezes fica engavetado, às vezes a resposta não vem como no tempo hábil, né? Que eu me preocupo muito com a questão da resposta em tempo hábil. Então, essas são as três alternativas que a gente tem. Essa é que dá mais resultado, de fato. Né? A pessoa realmente se sente acolhida, né? Quando está naquele sofrimento. Né? Quando chega nesse ponto de uma solicitação, existe uma urgência. Claro. Caso, Lembrando né? que o centro é o paciente, né? Ele precisa ser guiado nesse caminho mais prudente possível. Daqui para frente a palavra é essa, prudência. Minha gente. Incorporando novas palavras. Né? Sempre. Minha avó dizia, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Isso. Muito bom. Só agradecer, Maravilha. né, Josimar? Maravilhoso. agradeço. Se a gente pudesse aqui. Eram horas e horas. Era. E reforçando aí, né, para quem ficou até o final. Então, eu ainda não adquiri, eu vou adquirir o meu, né? Vou ler esse capítulo aí que traz, né, essa escala. Eu acho que a gente fala sempre, né? As escalas, elas têm aquela questão de como você vai aplicar na prática clínica, no dia a dia, mas é um facilitador de raciocínio. Claro. Né? Então, assim, a gente precisa estudar, se aprofundar nesses instrumentos para potencializar e dar essa segurança, né? Que a gente tanto fala para os nossos mentorandos, para quem nos assiste, para quem está nas nossas aulas, né? De que a gente precisa dessa segurança para ofertar o melhor cuidado ao nosso paciente. Porque, então, se é um instrumento que te instrumentaliza, né, nessa segurança, então faz total sentido. Eu digo que esses instrumentos, na realidade, são operadores dependentes, né? Se você opera bem, qualquer instrumento ele é bacana, né? Então a ideia exatamente é a gente se apropriar dele para poder aplicar. E sempre lembrar com uma coisa que eu digo sempre, o raciocínio da clínica é o mesmo da ética. Você não dissocia ele. Não é de certeza, é de probabilidade. A ética não trabalha com certeza, ela trabalha com probabilidade, né? Com as consequências de um determinado... A clínica é a mesma coisa. Então, por isso que é fusionado. A deliberação trabalha exatamente com esse raciocínio. E fala aí, quem quer comprar, como é que faz? Na realidade... Ele está na Amazon, ele não. Já me pediram para fazer na Amazon, porque assim, eu sou gerar neófito link, nessas porque coisas, a gente coloca até embaixo do podcast, bota o link para Isso, comprar. Na realidade, assim, se puder entrar em contato, né? Porque aí a gente entra em contato com o pessoal que tem o livro, a detenção, e manda por e-mail, por correio. Ideias e letras. Ideias e né, letras. editora? Então, quem puder entrar em contato comigo, aí automaticamente a gente faz essa articulação e manda
pelo correio. Algumas pessoas têm recebido pelo correio. Né? Perfeito. Lá no evento da gente, lá do dia 15, a gente vai levar, acho que eu vou conseguir alguns exemplares, eu vou levar lá no dia 15, Certo. lá no hospital, Tá na universidade. Perfeito. Joia, maravilha. Viu? Obrigada Então, novamente. agradeço Obrigada. demais a vocês, parabéns pela iniciativa, eu acho que é fantástico o que vocês estão fazendo, tá? Isso tem utilidade pública, né? É aquela construção do bem comum, assim, vocês estão ajudando muitas pessoas a compreender melhor esse fenômeno e aplicar nas suas práticas clínicas, né? Propósito. Então, isso aí parabéns para vocês pela iniciativa e obrigado por ter me dado essa oportunidade. Obrigada a você. Josimar. Até a próxima. Até a né? próxima, com certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um abraço Até a todos. mais. Até mais, pessoal.